Minha mãe me deu um tapa tão forte na cara que meus ouvidos zumbiram e minha bochecha queimou como fogo. E por alguns segundos a cozinha inteira girou. Eu cambaleei para trás, com os olhos lacrimejando, sentindo o gosto de sangue onde meu dente cortou a parte interna do meu lábio. Ela nunca tinha me batido daquele jeito antes. O papai estava parado bem ali na porta. Ele não se mexeu para impedi-la. Não disse uma palavra a ela. Em vez disso, ele olhou direto para mim e disse: "Fria como gelo. O futuro dele realmente importa. O seu nunca importou." Lembro-me do silêncio depois disso, pesado e definitivo. Meu irmão mais novo estava em algum lugar atrás deles. Eu podia sentir seus olhos em mim, mas não olhei. Apenas peguei minhas chaves, minha pasta para a consulta médica e saí pela porta da frente sem responder nada. Meu rosto ainda latejava quando liguei o carro. Meu nome é Helena Pereira, tenho 27 anos e sou de um bairro na periferia de São Paulo. 3 anos atrás, aquele tapa mudou tudo. E no mês passado, meus pais finalmente enfrentaram as consequências. Preparem-se, porque essa história tem aquele tipo de karma que bate forte. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Isso realmente ajuda a gente a crescer e continuar trazendo essas histórias. E deixe seu próprio drama familiar nos comentários. Eu leio todos. Naquela época, eu ainda morava naquela casa, achando que as coisas nunca ficariam piores. Eu vivia naquele sobrado no limite do subúrbio há muito tempo. O tipo de bairro onde todo gramado parece igual, coqueiros alinham as ruas e todo mundo finge que está vivendo melhor do que realmente está. Quente, úmido e silencioso na maioria dos dias, exceto dentro da nossa casa. Eu tinha 24 anos na época, trabalhando em turnos dobrados apenas para manter minha cabeça fora d'água. Manhãs em uma padaria movimentada, servindo pratos de pão na chapa e pingados, sorrindo durante o horário de pico, mesmo quando meus pés doíam. À noite, pegava bicos de entrega, correndo no meu carro popular velho, com sacolas de comida equilibradas no banco do passageiro. As gorjetas eram razoáveis se eu me esforçasse, mas depois da gasolina e da conta do celular não sobrava muito. E ainda assim, todo dia 1º do mês, eu entregava aos meus pais R$ 600 para ajudar nas despesas, porque a mãe gostava que fosse assim. Eles começaram a me cobrar no dia em que fiz 18 anos. Sem discussão, apenas um envelope no balcão da cozinha com meu nome. Eu pagava sem reclamar, pelo menos não em voz alta, porque a alternativa era dormir no meu carro, e eu ainda não estava pronta para isso. Meu irmão mais novo, Tiago, nunca pagou um centavo. Ele tinha 20 anos na época, esticando um curso técnico de 2 anos para o 4º ano, pegando 1 ou 2 matérias por semestre. Ele dormia até o meio-dia na maioria dos dias, saía da cama de bermuda e qualquer moletom caro que a mãe tivesse acabado de comprar para ele, e passava o resto da tarde jogando videogame ou saindo com os amigos. O papai tinha dado a ele uma picape usada, mas brilhante, no ano anterior. Nada absurdo, mas muito melhor do que qualquer coisa que eu já tivesse dirigido. Os pagamentos saíam de algum fundo familiar misterioso sobre o qual eu não deveria perguntar. O jantar era geralmente a única hora em que estávamos todos no mesmo ambiente. A mãe cozinhava algo simples, frango grelhado, macarrão, o que estivesse em promoção, e colocava um prato extra para o Tiago, mesmo quando ele chegava atrasado. Ele comia rápido, com o celular em uma mão, mal levantando o olhar. Assim que terminava, empurrava a cadeira para trás, resmungava algo sobre precisar estudar e desaparecia a escada acima. A louça ficava exatamente onde ele a deixava. Essa era a minha deixa. Eu limpava a mesa, raspava as sobras, lavava a louça, limpava os balcões, todas as noites. Se eu tentasse deixar para a manhã seguinte, a mãe suspirava alto o suficiente para a casa inteira ouvir e dizia que eu estava sendo imprudente. Então eu fazia isso, exausta do trabalho, parada na pia enquanto a água quente deixava minhas mãos vermelhas. Eu me sentia invisível na maior parte do tempo. Eles só pareciam me notar quando algo precisava ser feito. Pegar compras no caminho para casa, consertar o Wi-Fi quando caía, cobrir uma conta que tinham esquecido. O papai acenava com aprovação se eu resolvesse tudo silenciosamente. "Você é confiável", ele dizia.
Aquilo deveria ser um elogio. Confiável significava que eles não precisavam se preocupar comigo, porque eu me virava sozinha, enquanto eles focavam no Tiago. A mãe mantinha a geladeira estocada com as coisas que o Tiago gostava. Cereais de marca, energéticos, suco de laranja do bom. Minhas prateleiras na despensa tinham os produtos de marca própria que eu mesma comprava. Ela defendia isso dizendo que ele ainda estava crescendo, ainda estudando, precisava de energia. Eu já era adulta, já trabalhava, então podia me virar. Eu não os odiava por isso, não exatamente. Eu dizia a mim mesma que era temporário. Cada real extra que eu juntava ia para uma conta poupança separada que eles não conheciam. Eu lidava com problemas na tireoide desde a adolescência. Exames de sangue regulares, remédios, consultas que não eram baratas no particular quando o SUS demorava. Os médicos continuavam dizendo que a enfermagem seria uma carreira sólida para mim. Horários estáveis uma vez certificada, bons benefícios, algo que poderia realmente cobrir minhas questões médicas a longo prazo. Então, eu estava mirando no programa de auxiliar de enfermagem na faculdade local, para depois fazer a ponte para o curso técnico e a graduação. Estágio remunerado se eu tivesse sorte. Parecia distante, mas era meu sonho. Na maioria das noites, eu chegava em casa depois das 22 horas, tirava os sapatos e desabava na cama no menor quarto do andar de cima. A casa estaria escura, exceto pelo brilho sob a porta do Tiago, luzes do controle piscando e explosões abafadas de qualquer jogo em que ele estivesse. Eu ficava deitada ouvindo o zumbido do ventilador e me perguntando por quanto tempo mais eu conseguiria aguentar aquilo. Uma noite, depois de um turno tardio, entrei silenciosamente e ouvi meus pais conversando na sala. Suas vozes flutuavam pelo conceito aberto, baixas e confortáveis, como se estivessem discutindo a previsão do tempo. Parei logo fora do brilho da lâmpada da sala, com a bolsa ainda no ombro, não muito pronta para interromper. O motor da geladeira ligou, mascarando meus passos enquanto eu me aproximava. A mãe estava encolhida no sofá, com o laptop equilibrado nos joelhos, rolando a tela por alguma coisa. O papai estava sentado em frente a ela em sua poltrona, cerveja na mão, mudando os canais distraidamente. Vamos precisar cobrir mais uns R$ 1.500 para a matrícula do Tiago no mês que vem, disse a mãe, com um tom leve, mas direto. O prazo está chegando, e ele mencionou algumas novas taxas para as aulas online dele. O papai silenciou a TV. Acabamos de pagar a última parcela. Pensei que aquela conta de educação fosse para cobrir o básico. E mas as coisas se acumulam. Novos livros, assinatura de software para o curso de administração dele. Ele está realmente se dedicando neste semestre. Você deveria ver como ele está motivado. Havia orgulho na voz dela, do tipo que ela guardava para as menores conquistas dele. Pressionei minhas costas contra a parede, meu pulso acelerando. Conta de educação. Eles usaram essas palavras exatas, como se fosse um fundo real reservado apenas para ele. Lembrei-me de perguntar sobre dinheiro para a faculdade quando fiz 18 anos, logo após o ensino médio. A mãe cortou o assunto rápido. Disse que as prestações da casa estavam apertadas. A oficina do papai teve meses fracos. De jeito nenhum poderíamos arcar com empréstimos ou mensalidades. O papai bufou e a apoiou. Me disse que a vida real não esperava por diplomas. Melhor começar a ganhar dinheiro logo. Então, eu comecei. Mas aqui estava ela, vive e respirando para a assinatura de software do Tiago, para extras que ele provavelmente nem precisava. O papai exalou devagar. Tudo bem. Transfira amanhã. Só mantenha ele na linha. Ele tem potencial real se continuar com isso. Ele tem, a mãe concordou, clicando em algo na tela. Muito mais garra do que a maioria dos garotos da idade dele. Temos sorte. Engoli em seco, as palavras pousando como pedras. Sorte. Garra. Eu estava fazendo turnos duplos desde os 19 anos, economizando cada gorjeta para minha própria chance de estudar, e aquilo era se virar. O ventilador girava no teto, indiferente. Eles passaram a falar de trabalho. O papai reclamando de um cliente que continuava atrasando o pagamento de um conserto de câmbio. A mãe sugeriu usar parte do próximo depósito para cobrir as coisas do Tiago, se as coisas ficassem apertadas. Recuei devagar, tomando cuidado para não esbarrar na mesa lateral,
e deslizei escada acima. No meu quarto, sentei na cama com as luzes apagadas, olhando para a faixa fraca de brilho sob a porta do Tiago do outro lado do corredor. A conta de educação não era um mito. Ela só tinha regras sobre as quais nunca me contaram. Todos aqueles nãos que aceitei, todas as inscrições que nunca preenchi porque acreditei que estávamos quebrados, tudo se reorganizou na minha cabeça, feio e afiado. Isso agitou outra memória que eu costumava enterrar. Cerca de 2 anos antes, eu finalmente tinha alinhado um curso básico de faturamento hospitalar no Centro Técnico. Um programa curto, acessível, me daria experiência em escritório e talvez um convênio médico para ajudar com meus remédios da tireoide. Estudei a brochura por semanas, até conseguir uma carta de recomendação do meu gerente da padaria. O exame de admissão era numa sexta-feira de manhã. Quinta à noite, meu carro estava ótimo na garagem. Sexta-feira, ele não pegava. Bateria completamente arriada, cabos soltos como se alguém os tivesse puxado. O papai saiu, olhou sob o capô, disse que precisava de uma carga, e talvez mais. Quando ele o fez funcionar e o dirigia até lá, a janela de teste havia fechado. Taxa não reembolsável perdida, vaga preenchida. Liguei do estacionamento com a voz falhando e disseram: "Sinto muito, o próximo ciclo é daqui a 6 meses." O papai nunca me cobrou pelo tempo dele. Agiu como se tivesse me feito um favor. O Tiago estava saindo naquele fim de semana para uma viagem à praia com amigos. Planos de última hora, grupo grande. Nunca pensei 2 vezes sobre isso na época. Estava muito chateada com o dinheiro perdido, muito focada em pegar turnos extras para me recuperar. Mas agora, com a conta de educação exposta, aquele velho problema mecânico parecia diferente. Suspeito, como se alguém tivesse garantido que eu ficasse presa. Eu não tinha provas, apenas um nó doentio no estômago que não se desfazia. Fiquei acordada a maior parte da noite, revirando as peças, não se encaixando perfeitamente, mas perto o suficiente para doer. A manhã chegou cedo demais. Arrastei-me para o andar de baixo por volta das 9 horas, ainda no nevoeiro de ontem, servindo café enquanto o sol batia pelas janelas. O Tiago entrou perto das 10 horas, cabelo bagunçado, vestindo bermuda de ginástica e regata. Ele pegou cereal, do tipo caro que a mãe comprava só para ele, e encostou no balcão rolando o celular. Ele olhou para cima eventualmente. "Ei, você trabalha hoje? Turno da tarde? Por quê?" "Minha picape está com pouca gasolina e tenho aquela aula ao meio-dia. Pode me deixar no campus? É caminho para sua clínica, né?" "A clínica? Minha consulta da tireoide? Aquela que eu tinha agendado meses antes porque a endocrinologista vivia lotada. Exames recentes haviam sinalizado algo errado. Nada urgente, mas o suficiente para um monitoramento mais próximo. Ultrassom, exame de sangue, consulta. Eu já tinha arranjado cobertura no trabalho. Mexi meu café mais devagar. Hoje não dá. Essa consulta é importante. Vão verificar os nódulos de novo. Você pode abastecer ou pedir carona para Amanda." Ele riu, curto e irritado. "Sério? São 20 minutos do seu dia. Apenas mude a coisa do médico. Os laboratórios não vão fugir." Mudar. Como se vagas nascessem em árvores. "Não, esperei tempo demais. Resolva sua própria carona." O rosto do Tiago endureceu. Ele colocou a tigela na mesa com mais força do que o necessário. "Tanto faz. Você é sempre assim." Ele saiu tempestuosamente da cozinha, com o telefone já no ouvido enquanto ia em direção à sala. Ouvi-lhe murmurando algo sobre o seu edifício. A mãe apareceu na porta 1 minuto depois. Braços cruzados, expressão fixada naquela linha familiar de decepção. "O Tiago disse que você não vai ajudá-la a chegar à aula. É uma carona, filha. Ele tem uma picape e carteira." "Não é apenas uma carona. É apoiar a educação dele. Você sabe como ele fica disperso. Um pequeno favor, Helena. Só isso. Pequeno favor." A frase ecoou todas as outras que ouvi ao longo dos anos. "Esta é a minha saúde. A médica disse especificamente para não adiar." Ela deu um passo à frente, a voz subindo um tom. "Você está sendo egoísta. Quando ficou tão teimosa sobre a família? Egoísta por proteger minha própria consulta?" A palavra doeu mais do que deveria, empilhando-se sobre tudo da noite passada.
Abri a boca para responder, mas ela me cortou com um gesto brusco. Minha mãe invadiu a cozinha, com a mão já levantada. A palma dela conectou com a minha bochecha em um estalo agudo que ecoou nos azulejos. O impacto virou minha cabeça para o lado, um clarão quente explodindo na minha pele enquanto minha visão embaçava por vários segundos longos. Tropecei meio passo, a mão voando para cima instintivamente, sentindo o gosto de cobre onde meu lábio partiu contra os dentes. O ardor se espalhou rápido, profundo e latejante, como se eu tivesse encostado o rosto na boca do fogão. A cozinha ficou mortalmente silenciosa. Sem som de rádio do celular da mãe, sem tilintar de pratos, apenas o zumbido baixo da geladeira e meu próprio pulso martelando nos ouvidos. Pisquei com força, tentando limpar a névoa, e olhei para cima. A mãe estava congelada, com a mão parada, meio levantada, olhos arregalados como se não pudesse acreditar no que tinha acabado de fazer. Mas o choque passou rápido. A boca dela se apertou naquela linha fina que eu conhecia muito bem. Atrás dela, o Tiago estava encostado no batente da porta, braços cruzados, um sorrisinho puxando um canto da boca. Ele não disse nada, apenas assistiu como se fosse o entretenimento que estava esperando. Então a porta da frente abriu e fechou com um baque familiar. Os passos do papai cruzaram o corredor mais rápido do que o normal, chaves tilintando quando ele as jogou na mesa de entrada. Ele apareceu no arco segundos depois, camisa de trabalho manchada de graxa, rosto já fixado naquela expressão de sem brincadeiras que ele usava quando a mãe mandava mensagens sobre problemas. "O que está acontecendo?" ele perguntou, olhos passando da mãe para mim e de volta. A mãe encontrou a voz primeiro. "A Helena está se recusando a ajudar o Tiago a chegar na aula de novo. Eu pedi com educação. Eu tenho minha consulta." Eu cortei, voz mais firme do que eu me sentia. Minha bochecha queimava, mais quente sob o olhar de todos. "Não é negociável." O papai se aproximou, preenchendo o espaço entre nós. Ele olhou para o meu rosto, deve ter visto a marca vermelha florescendo rápido, mas não comentou. Em vez disso, fixou em mim aquele olhar plano e decepcionado. "A educação do Tiago vem em primeiro lugar agora. Ele está com ritmo. Você pode mudar uma visita médica." Ritmo para um cara que estava se encontrando no mesmo curso há anos. Abri a boca, mas ele continuou. "Família apoia um ao outro, Helena. Quando você vai colocar isso na sua cabeça?" O silêncio se esticou novamente, mais pesado dessa vez. Olhei para a mão ainda rígida da mãe, abaixando lentamente. Para o sorriso do Tiago, que sumiu agora, mas a satisfação estava clara em seus olhos. Para o papai, braços cruzados, esperando eu ceder. Como sempre. Algo dentro de mim se partiu, silencioso, mas irreversível. Todas as noites esfregando pratos enquanto o Tiago rolava o feed lá em cima. Todos os cheques de aluguel escritos com gorjetas que ganhei com pés inchados. Todos os nãos que aceitei porque achava que eram justos. Cristalizou-se naquele momento. Eles não estavam pedindo, estavam exigindo. E quando eu disse não, essa foi a resposta. A voz do papai caiu mais baixo. Final. O futuro dele realmente importa. O seu nunca importou. As palavras pousaram limpas, sem gritos, apenas fato na mente dele. Eu não discuti, não chorei, apenas olhei para ele por um longo tempo, memorizando a completa falta de dúvida em seu rosto. Então me virei e caminhei até o balcão onde deixei minha bolsa. Minhas mãos tremiam enquanto pegava minhas chaves, a pasta com meu cartão do convênio e pedidos de exames, e o celular. A marca na minha bochecha pulsava a cada batida do coração. A mãe finalmente falou, mais suave agora. "Helena, espere, ele não quis dizer isso daquele jeito." Mas eu já estava me movendo. Passei pelo Tiago, que se afastou apenas o suficiente para me deixar passar. Passei pelo papai, que não estendeu a mão nem disse outra palavra. A porta da frente parecia a quilômetros de distância, mas consegui. Puxei-a. Entrei no calor ofuscante da tarde. Fiquei sentado no meu carro por talvez 30 segundos. Motor ligado, ar-condicionado no máximo soprando ar frio contra minha pele ardente. No espelho retrovisor, o vergão já estava escurecendo, uma marca de mão clara se formando. Eu poderia ter voltado para dentro, exigido um pedido de desculpas,
feito uma cena. Em vez disso, coloquei o carro em marcha e fui para a clínica. A consulta era em 40 minutos, tempo de sobra se o trânsito ajudasse. A sala de espera cheirava a antisséptico e revistas velhas. Fiz o check-in, sentei em um canto, mantive a cabeça baixa. Algumas pessoas olharam, mas ninguém perguntou. Quando a enfermeira chamou meu nome, ela olhou 2 vezes para o meu rosto. Preocupação piscando rápido antes de me levar para dentro. A doutora. Ramos, a mesma endocrinologista que eu via há anos, estava terminando as anotações quando me sentei. Ela olhou para cima, sorriu a princípio, depois franziu a testa. Helena, o que aconteceu com a sua bochecha? Hesitei, garganta apertada. A sala parecia muito clara, muito silenciosa. Discussão familiar que saiu do controle. Ela largou a caneta, inclinou-se um pouco para a frente. Você quer falar sobre isso ou devemos envolver a segurança? Sem segurança, disse rápido. Apenas uma manhã ruim. Estou bem. Ela me estudou por um momento, depois assentiu devagar. Tudo bem, mas se mudar de ideia, temos recursos aqui. Ela puxou meu prontuário, fez as perguntas de sempre, como os remédios estavam funcionando, novos sintomas, colheu sangue, agendou o ultrassom na sala ao lado. O técnico lá me deu o mesmo olhar cuidadoso, mas permaneceu profissional. Quando acabou, a doutora Ramos me acompanhou até a porta. Seus níveis estão estáveis por enquanto, mas continuaremos observando o crescimento. Volte em 3 meses, a menos que algo mude. Agradeci, recolhendo minha papelada. Quando me virei para sair, ela tocou meu braço levemente. Ei, mais uma coisa. O hospital está lançando uma nova turma de capacitação remunerada para auxiliares de enfermagem no mês que vem. Patrocinado pelo hospital, bons benefícios, plano de carreira, especialmente útil para quem gerencia problemas de saúde contínuos. Sei que você já mencionou interesse antes. Eu poderia dar uma palavra com o gerente do programa se você quiser? Pisquei, a oferta me pegando desprevenida. Sério? Sério, o Sr. Vargas comanda. Ele é justo, procura pessoas com garra de verdade. Mande seu currículo, mencione meu nome. As entrevistas começam na semana que vem. Assente, garganta grossa novamente, mas por um motivo diferente. Vou fazer isso, obrigada. Dirigindo para longe da clínica, com as janelas abertas apesar do calor, o hematoma latejava constante, mas a névoa na minha cabeça começou a se dissipar. Pela primeira vez em anos, algo parecia possível. Algo que não dependia de me curvar para eles. Na semana seguinte, apareci para a entrevista com o hematoma ainda desaparecendo. A sala de conferências no hospital tinha paredes bege simples, mesa longa, alguns pôsteres motivacionais sobre trabalho em equipe. O hematoma tinha amarelado para uma sombra feia àquela altura, quase todo escondido sob corretivo. Mas o Vargas notou de qualquer maneira quando me sentei. Ele tinha 40 e poucos anos, porte sólido, vestindo uniforme hospitalar com um crachá de gerente no bolso. Conversamos por 40 minutos. Ele perguntou sobre meu histórico de trabalho, por que enfermagem, como eu lidava com o estresse em turnos movimentados. Eu disse a verdade. Anos servindo mesas no caos, gerenciando minha própria saúde sem muito apoio, querendo algo estável que realmente usasse minha cabeça e coração. Quando ele perguntou sobre a marca no meu rosto, não menti. Situação familiar difícil, está resolvido. Ele assentiu uma vez, sem julgamento, apenas anotou. No final, ele recostou-se. Temos uma vaga aberta na próxima turma. Treinamento remunerado, benefícios totais após a certificação, o hospital cobra a maior parte. Começa segunda-feira se você estiver dentro. Aceitei na hora, nenhuma segunda entrevista necessária. Segunda-feira de manhã, apareci às 6 em ponto, crachá preso, uniforme que eles tinham emitido na semana anterior, parecendo fresco contra minha pele. O grupo era pequeno, 8 de nós, mistura de idades, todos nervosos, mas prontos. Vargas deu orientação, apresentou o cronograma. Sala de aula de manhã, alas à tarde, provas a cada poucas semanas. Ele me colocou com o Miguel para os estágios clínicos. Miguel tinha uns 30 e poucos anos, quieto, tatuagens aparecendo nas mangas. Ex-militar tornado enfermeiro, estava no hospital há 15 anos. No primeiro dia, ele me entregou luvas e disse: Você observa as primeiras 3 vezes, depois você faz.
Perguntas apenas quando o paciente estiver estável. Rigoroso, mas cada correção vinha com uma razão clara. Sem gritos, sem favoritismo. Apenas esperava que você aprendesse rápido e certo. O trabalho era duro desde o primeiro dia. Sinais vitais em pacientes reais, banhos de leito, cuidados com catéteres, anotações no prontuário que tinham que ser perfeitas. Meus pés doíam de novo, mas diferente dessa vez. Havia propósito por trás. Miguel pressionava, mas quando eu acertava algo, ele dava um breve aceno que parecia melhor do que qualquer pote de gorjetas cheio de notas de R$2. A situação de moradia surgiu rápido. Eu estava dormindo no sofá de uma colega na primeira semana, mala no porta-malas. Vargas me ouviu mencionando isso durante o intervalo. Depois do turno, ele me chamou de lado. Meu amigo Ronaldo cuida da manutenção do hospital. Tem um quarto vago, tipo uma edícula, em cima da garagem dele fora da propriedade. Nada chique, mas limpo, privado, sem aluguel se você ajudar com a limpeza leve às vezes. Interessada? Eu aceitei no dia seguinte. Ronaldo tinha uns 60 anos, porte compacto, mecânico aposentado que se mantinha ocupado consertando equipamentos hospitalares por contrato. O quarto era pequeno. Cama de solteiro, frigobar, chuveiro no corredor, mas trancava por dentro. Na primeira noite lá, cozinhei macarrão instantâneo num fogão elétrico. Comi sentada no chão. Ninguém batendo na porta perguntando por que o jantar não estava pronto. Dormi direto até o despertador. Sem passos no andar de cima. Sem sons abafados de jogos através da parede. O contraste me atingiu gradual, mas profundo. Manhãs tranquilas bebendo café sozinha. Corridas ao mercado onde eu comprava apenas o que eu queria. Noites estudando sem comentários atravessados sobre perda de tempo. Sem suspiros quando eu deixava a louça na pia durante a noite. Ninguém rastreando meus horários ou perguntando por que eu não estava em casa ainda. O Haroldo apareceu alguns dias depois. Mandei uma mensagem para ele do meu antigo trabalho na padaria. Expliquei a versão curta. Perguntei se ele podia emprestar a caminhonete numa noite. Ele apareceu sem perguntas, reboque engatado. Dirigimos até a casa depois de escurecer, quando não havia carros na garagem. Empacotamos o que cabia, roupas, laptop, alguns livros, ferramentas que eu tinha comprado, documentos importantes, deixei o resto. 20 minutos do começo ao fim. Haroldo carregou as caixas pesadas, manteve a conversa leve sobre futebol e novos especiais do cardápio. Quando saímos, observei a casa encolher no retrovisor até a luz da varanda desaparecer. De volta ao Ronaldo, descarregamos no quarto. Ele ofereceu uma cerveja, contou algumas histórias dos seus dias de fuzileiro, depois me deixou para me acomodar. Empilhei caixas ao longo da parede, pendurei um lençol para a privacidade, liguei um abajur que peguei num brechó. Pequeno, mas meu. As mensagens começaram a se acumular naquela primeira semana. A mãe, principalmente textos longos sobre como eu tinha exagerado, como o papai estava doente de preocupação, como o Tiago precisava da irmã agora. Algumas do Tiago perguntando onde estava o carregador dele, como se nada tivesse acontecido. Não li nenhuma além da prévia. Bloqueei os números um por um. Apaguei as conversas sem abrir. O silêncio no meu telefone parecia mais limpo do que qualquer desculpa que eles pudessem ter oferecido. No hospital, as pessoas me tratavam diferente. Não por pena, apenas com franqueza. Miguel corrigia minha técnica nos acessos venosos até eu acertar, então dizia, bom, e seguia em frente. Outros estagiários compartilhavam anotações, cobriam intervalos sem manter contagem. Vargas checava uma vez por semana. Perguntava como o material estava sendo absorvido, se eu precisava de ajustes de horário em torno dos acompanhamentos médicos. Justo, sem agenda oculta. Comecei a respirar mais fácil. De manhã, acordava antes do alarme, me espreguiçava sem pressa. À noite, revisava cartões de estudo na cama, janela aberta para deixar entrar o ar da noite espesso com cheiro de dama da noite. Perdi alguns quilos de tanto andar nos corredores. Ganhei força levantando pacientes. As coisas da tireoide permaneceram controladas, remédios na hora. Ninguém questionando o custo.
Pela primeira vez, o futuro não parecia algo pelo qual eu tinha que implorar. Estava sendo construído turno a turno, em um lugar que me via como capaz, em vez de conveniente. 2 meses no programa, meu primeiro pagamento finalmente chegou. Veio em um envelope simples, meu nome digitado na frente, logotipo do hospital no canto. R$ 1.624 após impostos e descontos. Não mudava a vida, mas era prova de que eu estava ganhando nos meus próprios termos. Dobrei o cheque com cuidado, coloquei na carteira e decidi que era hora de parar de usar a velha conta conjunta que compartilhava com a mãe desde o ensino médio. Na folga seguinte, entrei em uma agência no centro, preenchi os formulários de nova conta, entreguei o RG e o olerite. A caixa foi amigável, conversou sobre o tempo enquanto digitava. Então o sorriso dela desapareceu. Ela pediu licença, voltou com um gerente que me pediu para sentar em uma sala lateral. Fizemos a verificação padrão, disse ele em voz baixa. Há algumas pendências no seu CPF, marcas negativas, saldos altos. Não podemos abrir nada hoje. Você vai querer puxar seu relatório completo e contestar se necessário. Agradeci, saí anestesiada. Marcas negativas. Eu nunca tive cartão de crédito, nunca peguei empréstimo. Minha única dívida era uma pequena conta médica que paguei no ano passado. De volta ao Ronaldo, usei o desktop antigo dele para solicitar relatórios gratuitos do Serasa e SPC. Eles chegaram pelo correio uma semana depois, pacotes grossos que espalhei na cama como evidência. Os números me encaravam friamente. R$ 80 mil no total, espalhados por 5 cartões e 2 empréstimos pessoais, todos abertos em meu nome, começando 7 anos antes. O mais antigo datava de quando eu tinha 20 anos, bem na época em que comecei os turnos integrais. Fui linha por linha. Pacote de console de videogame enviados para o nosso endereço residencial. Tênis de marca no tamanho do Tiago. Ferramentas e peças automotivas faturadas para fornecedores da oficina do papai. Pagamentos de mensalidade para a faculdade local, valores correspondendo ao que eu os ouvi discutindo. Pagamentos mínimos mensais feitos apenas o suficiente para manter as contas abertas, juros acumulando devagar e sempre. Cada compra rastreada até eles. Meu nome nas propostas, assinaturas falsificadas que reconheci como a letra cursiva cuidadosa da mãe. Eles construíram uma linha de crédito secreta no meu futuro enquanto me diziam que não podíamos pagar o básico. Sentei lá até o quarto ficar escuro, relatórios amassados em meus punhos, raiva misturada com algo mais doente, traição que ia mais fundo do que o tapa. Isso não foi um momento de perda de controle, foram anos de planejamento. Uma colega mencionou o Núcleo de Prática Jurídica no centro, ajuda gratuita para exatamente esse tipo de bagunça. Marquei um horário, apareci com a pilha impressa e destacada. A doutora Eliana Cardoso me encontrou em um pequeno escritório cheio de arquivos. Quase 50 anos, olhos afiados, voz calma, mas direta. Ela espalhou os relatórios na mesa, escaneou rápido, depois olhou para cima. Clássica falsidade ideológica familiar. Mais comum do que as pessoas admitem, mais difícil de processar porque as vítimas hesitam. Mas o rastro de papel aqui é sólido. Ela me guiou passo a passo. Fazer um boletim de ocorrência, BO, primeiro, estabelece o crime, aciona alertas de fraude no meu crédito. Contestar cada conta com os bureaus. Fornecer declaração de roubo de identidade. Cópia do BO. Congelar o crédito para impedir novos danos. Então decidir. Processo civil por danos ou acusação criminal? Criminal significa que seus pais podem ir para a cadeia, disse ela sem rodeios. Liberdade condicional no mínimo, restituição ordenada. Você está pronta para isso? Olhei para as linhas destacadas. O equipamento de jogos do Tiago, o equipamento da oficina do papai. Eles tiveram anos para parar. Eu respondi. Eles escolheram não parar. Ainda assim pedi tempo. Voltei para o Ronaldo, andei pelo quarto pequeno. Repassei cada conversa de não temos dinheiro, a conta de educação, o problema conveniente do carro que me custou uma chance de certificação. Tudo se conectava agora, deliberado e de longo prazo. 3 noites mal dormi.
Parte de mim sussurrava que eles ainda eram meus pais. Falhos, claro, mas sangue. A outra parte via a matemática. Décadas da minha vida pagando pelas escolhas deles. Pensei no tapa, nas palavras frias, no sorriso. Sem remorso, sem pausa. Liguei de volta para a doutora Eliana. Faço BO, tudo. Ela sentiu quando assinei os formulários. Bom, isso não será rápido, mas é a atitude certa. A investigação começou lenta. Entrevistas com detetives, eu entregando tudo o que tinha. Intimações foram enviadas para registros bancários, faturas da oficina, registro de pagamento da faculdade. Detetives puxaram faturas de cartão, combinaram endereços de entrega, assinaturas, o e-mail da mãe ligado a vários logins de contas. As contas empresariais do papai mostravam depósitos de clientes desaparecendo em despesas pessoais. Grandes trabalhos de conserto pagos adiantados, materiais nunca pedidos, trabalhos deixados pela metade. Em uma entrevista de acompanhamento, o detetive deslizou uma foto pela mesa. Uma imagem parada de câmera de segurança da oficina do papai na noite em que meu carro não pegou anos atrás. Papai sob o capô, lanterna na mão, cabos desconectados, claro como o dia. Encontramos isso em arquivos antigos. Coincide com a data que você mencionou ter perdido aquele exame. Prova, não coincidência, não azar, intencional. A notícia se espalhou quieta no círculo local. Clientes da oficina cancelando, fornecedores cobrando dívidas. O negócio do papai secou rápido. Ninguém quer um mecânico sob investigação de fraude. A mãe tentou entrar em contato uma vez por um número novo. Correio de voz sobre precisar conversar, como eu estava destruindo a família. Deletei sem ouvir. O Tiago apareceu no estacionamento do hospital uma tarde, dirigindo sua picape, procurando confronto. A segurança o escoltou para fora antes que ele entrasse. Ronaldo o avistou da janela da garagem mais tarde naquela semana, chave de roda na mão apenas por precaução. Tiago saiu cantando pneu, sem tentar de novo. O caso foi construído firme. Sonegação fiscal adicionada quando a Receita Federal se envolveu. Renda subnotificada. Viagens pessoais declaradas como despesas empresariais. Buraco total. Eles cavaram perto de R$100 mil entre vítimas, mas a minha era a âncora. 8 meses de espera depois, o dia do julgamento finalmente chegou. O fórum no centro de São Paulo estava lotado naquela manhã. O ar denso de tensão e cheiro de madeira polida. Sentei na galeria atrás do promotor, pasta de documentos no colo, coração firme, mas alto nos ouvidos. A doutora Eliana tinha me preparado por semanas. O que esperar, como manter a calma se tentassem distorcer as coisas. O papai foi o primeiro a entrar. Algemado nos pulsos, o uniforme do sistema prisional pendurado frouxo em sua estrutura. Ele tinha perdido peso, rosto abatido, mas seus olhos escanearam a sala até pousarem em mim. Sem aceno, sem expressão, apenas um longo olhar antes de se sentar. A mãe seguiu, vestida simples, cabelo puxado para trás. Ela olhou na minha direção uma vez, olhos vermelhos. Depois olhou para baixo rápido. O Tiago se largou ao lado dela de moletom, rolando o celular até o oficial de justiça mandar ele parar. As acusações foram lidas longamente. Múltiplas contagens de falsidade ideológica, estelionato, sonegação fiscal. O promotor expôs tudo. Registros bancários, propostas falsificadas, reclamações de clientes sobre trabalhos inacabados na oficina, auditorias da Receita mostrando anos de renda oculta. Meu pacote de impacto à vítima era grosso. Relatórios de crédito, cartas de contestação, a foto do papai adulterando os cabos do meu carro. A defesa tentou pintar como tempos desesperados, escolhas ruins sob pressão, eu como a filha zangada exagerando por vingança. Trouxeram dificuldades familiares, como a prisão destruiria o que restava. A mãe assumiu o depoimento com a voz trêmula, falando sobre estresse e erros, como nunca pretenderam machucar ninguém, especialmente eu. Ela evitou meus olhos o tempo todo. A vez do papai foi mais curta. Ele admitiu parte. Disse que se perdeu tentando manter o negócio funcionando. Usou minhas informações porque era fácil.
Achou que pagaria de volta algum dia. Nenhum pedido de desculpas direto para mim. Apenas arrependimento por como as coisas acabaram. O Tiago não testemunhou, apenas ficou se mexendo. O juiz não se comoveu. Evidências muito empilhadas, padrão muito claro. A sentença veio firme. O papai pegou 3 anos em regime fechado, sem condicional antecipada pela escala da fraude. A mãe pegou 3 anos de serviços comunitários, multas pesadas e ordem de restituição total. Cada centavo gasto em meu nome, mais penalidades. Bens liquidados para cobrir, começando pela casa. Levaram o papai primeiro. Ele parou na grade, olhou para trás uma vez. Isso destrói tudo, ele murmurou, voz baixa, mas audível. Encontrei o olhar dele, inabalável. Não, você destruiu. Eu só parei de encobrir. O leilão judicial veio rápido depois disso. O sobrado foi a leilão 6 meses depois. Placa no gramado. Estranhos andando pelos quartos em que cresci. A mãe mudou-se para um apartamento pequeno. Trabalhou em bicos para cumprir as apresentações da condicional. Disseram que ela vendeu a maioria dos móveis para pagar honorários legais. A picape do Tiago foi retomada quando os pagamentos vinculados a uma das contas fraudulentas pararam. Sem mais faculdade. Ele largou o curso no meio do semestre, pegou turnos repondo prateleiras em uma loja de conveniência na beira da estrada. A última vez que o vi através de um conhecido mútuo, ele estava dormindo no sofá da Amanda. Os pais dela não estavam felizes, mas tolerando. Meu lado seguiu em frente firme. A ponte para o curso técnico terminou com o patrocínio do hospital cobrindo a reta final, horas clínicas extras, aulas noturnas que vencia à base de café e determinação. O dia da prova chegou. Resultados postados online. 2 semanas depois, passei. Licença de técnica de enfermagem na mão. Assinei um contrato de aluguel de uma kitnet no centro. Minúscula, mas com janelas altas. Meu nome sozinho na papelada. Primeiro aluguel com meus próprios cheques, sem fiador necessário. A mobília veio devagar, achados de brechó, uma estrutura de cama real, plantas no peitoril que realmente ficaram vivas. A limpeza do crédito demorou mais. Ligações intermináveis, correio registrado, bloqueios e disputas. Mas, uma a uma, as contas fecharam à medida que os saldos fraudulentos zeravam, a pontuação subindo de volta para o utilizável. O primeiro cartão novo aprovado apenas em meu nome pareceu uma vitória silenciosa. Eles tentaram entrar em contato algumas vezes ao longo dos anos. Uma carta da mãe, uma vez, escrita à mão, cheia de arrependimento, que nunca dizia desculpe pelas coisas certas. E-mails do Tiago pedindo ajuda com uma conta, como velhos hábitos. Até uma ligação do papai, após sua libertação, voz rouca, querendo limpar o ar. Deixei ir para o correio de voz, apaguei sem ouvir. Bloqueei novos números à medida que vinham. Algumas pontes não foram feitas para serem reconstruídas. 3 anos depois, estou fazendo turnos de 12 horas no pronto-socorro. Algumas semanas firmes, pagamento e benefícios cobrindo meus acompanhamentos da tireoide sem estresse. Colegas que conhecem minha história apenas pelos pedaços que compartilho, respeitam os limites, celebram as vitórias. Ronaldo ainda verifica como estou. Haroldo manda mensagens sobre os especiais da padaria. Miguel tomou cervejas depois da minha cerimônia de formatura, grunhiu, nada mal, com um sorriso raro. Dirige um hatch usado agora, quitado, confiável, sem amarras. À noite cozinho o que quero. Assisto o que for, durmo profundamente em um espaço que é verdadeiramente meu. Olhando para trás, aquele dia no tribunal não foi vingança. Foi a consequência finalmente chegando. E ir embora naquela manhã após o tapa não foi fugir, foi escolher a mim mesma. Afastar-se de uma família tóxica não é traição, é sobrevivência. Algumas portas precisam ficar fechadas para sempre.